Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio estar de volta à escola discipuladora, essa escola tão graciosa, tão abençoada que tem ensinado, preparado as nossas vidas para melhor servir o Senhor Jesus. Bom dia, gente. Deus fortaleça cada um de vocês. Eu quero iniciar o nosso tempo de reflexão nesse último tema sobre o jejum, mas essa semana eu ouvi de um amigo, o pastor Christian, ele é pastor lá em São Paulo, ele conversando comigo essa semana, e ele falou para mim da Malu. A Malu é a filhinha dele de 5 anos. E a Malu é muito preciosa, muito inteligente, uma menina que está sendo criada no Senhor. E essa semana ela perguntou para o pai dela, ela tem 5 anos, gente. Ela perguntou: pai, o que Jesus quer nos ensinar com o coronavírus? Essa pergunta já foi feita, né? Muitas pessoas têm feito, têm falado, mas eu achei muito, muito didática, muito, até mesmo profética. Uma menina de 5 anos perguntar o que Jesus quer nos ensinar sobre a pandemia da Covid-19. E eu gostaria que, com esse coração de criança, eu e você pudéssemos estar falando: Senhor, o que o Senhor quer nos ensinar? Porque há muitos ensinos, né? Há muita gente falando A, B, C, D, mas nós somos o povo que se volta para a Bíblia. Nós éramos conhecidos e devemos voltar a ser conhecidos como o povo da Bíblia, o povo do livro. Então, o que Deus quer nos ensinar, não só com a pandemia, mas com um assunto que muitas vezes se torna algo apenas místico ou apenas para poder estar relacionado à penitência, relacionado a algo que a gente barganha com Deus para conquistar algo de Deus, como esse tema chamado jejum. Eu creio que vocês que participaram desse programa, dessa série de estudos bíblicos da nossa igreja, vocês foram muito abençoados com esses temas sobre essa vida simples, essa vida de serviço, de confissão, um coração quebrantado, meditação e hoje jejum. Meditação e jejum estão inseridas em disciplinas internas. Os homens e as mulheres de Deus que no decorrer da história têm trabalhado as disciplinas, e quero aqui defender uma linha que é a disciplina não como algo que tem a ver com algo ruim, chato, aquela regra que eu tenho que fazer, senão vou ser punido, eu não vou conseguir isso, não vai acontecer aquilo na minha vida. Disciplina como uma vida boa, disciplina como hábitos saudáveis, bons, gostosos, que trazem prazer, que trazem vida, que trazem comunhão. E uma dessas disciplinas internas que os homens e as mulheres de Deus têm trabalhado na história da igreja é o jejum. Oração, meditação, estudo e jejum. São essas 4 disciplinas que são mais internas, ou seja, tem a ver com o coração, de cuidar do nosso coração, de cuidar da nossa alma, do nosso coração que é extremamente enganoso. Então, vamos lá. Mas antes, quero chamar a atenção que semana que vem nós vamos iniciar um novo programa de estudo, uma nova série, estudos bíblicos aqui no Zoom, o Evangelho de Paulo. Então, compartilhe, vamos estar motivando uns aos outros, compartilhando com a nossa igreja, para a nossa igreja ser uma igreja bíblica, uma igreja fundamentada na palavra, uma igreja que recebe alimento bom, sólido, e essa série eu creio que vai trazer um alimento muito, muito sólido para o fortalecimento da nossa igreja. Tá bom? O Evangelho de Paulo. Contemple o fulgor da glória de Cristo, a luz brilhante da verdade do Evangelho. Combinado, gente? Vamos estar juntos? Bem, o assunto hoje é jejum. A primeira declaração que eu quero fazer, eu já comecei fazendo, mas vou ser bem incisivo, jejum não é penitência. Jejum não é barganha. Jejum não é um ato para poder acalmar e assim tirar algo da pessoa de Deus.
Jejum não tem a ver com troca-troca, eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. Jejum não tem a ver com uma campanha que, se eu fizer 40 dias de jejum, a minha vida vai dar um salto. Jejum tem a ver com amor. Jejum tem a ver com o meu coração que quer ser treinado pelo coração de Deus. Jejum tem a ver com quebrantamento. Jejum tem a ver com viver os ensinos bíblicos, viver a palavra, viver o evangelho. Eu creio que o texto mais claro, tem com certeza textos muito claros e a Bíblia é claríssima, mas Isaías 58, eu gostaria que você lesse comigo, prestasse atenção nessa palavra, porque o profeta Isaías deixa bem claro o que é realmente jejum, e o jejum que Deus deseja. Jejum era uma prática em Israel, mas assim como nós, Israel pegava coisas boas e transformava em maldição, em práticas indecorosas, em posturas que não honravam a Deus, que machucavam o coração de Deus e também feriam o próximo. Transformavam situações, ideias, disciplinas, vontade de Deus, planos de Deus, doutrina de Deus, palavra de Deus, em algo que oprimia. Eu creio que a palavra forte é essa, usava a religião, não para libertação, não para trazer as pessoas de volta para o Pai, mas para oprimir as pessoas, para machucar, para se exaltar, para querer ser Deus. A religiosidade, sempre, essa religiosidade maligna, que não tem a ver com misericórdia, que não tem a ver com oração, que não tem a ver com um coração quebrantado, que não tem a ver com arrependimento, ela sempre leva os religiosos, os pastores, os líderes, quem quer que seja, a machucar, a apontar, a destruir o outro. E essa prática tão piedosa, tão quebrantadora, tão humilde, tão simples que era o jejum, na nação, no povo de Israel, se transformava em práticas malignas de dor, de abuso e de opressão ao próximo. Lê comigo, lê com seu irmão. Eu coloquei aqui na Bíblia a mensagem, eu creio que está bem claro essa Bíblia com a linguagem mais contemporânea, também uma paráfrase, deixa bem claro a intenção do coração de Deus comunicado pela boca do profeta Isaías. Vamos trabalhar, gente? Estão atentos aí? Isaías 58, do versículo 3 até o 14, eu quero ler com você e a gente vai parando e meditando e refletindo nas palavras do profeta Isaías. Bem, aqui está a razão. Aqui está a razão principal, o profeta dizendo, dos seus dias de jejum. A razão principal que aquele povo fazia jejum, aquele povo jejuava, aquele povo deixava de se alimentar, era o lucro. Olha que loucura, olha que absurdo. A gente fala isso, loucura e absurdo, mas muitas vezes a nossa prática, nós não paramos para realmente entender os motivos e motivações do nosso coração, e nós fazemos certas coisas. O fato, às vezes, de ir na casa do Senhor, o fato, às vezes, de ligar um computador e participar de uma aula, muitas vezes que o Senhor possa estar nos confrontando, nos quebrantando, nos convencendo, abrindo os nossos olhos, muitas vezes não nasce de um desejo de adorar, de um desejo de render-se, um desejo profundo de consagrar a vida a Deus, mas de um desejo consumista de ter algo. A razão principal dos seus dias, diz o profeta, de jejum, é o lucro. Vocês oprimem seus empregados. Vocês jejuam, mas ao mesmo tempo discutem e brigam. Vocês jejuam, mas acabam se enfrentando a socos.
Era aquela velha história e boa história de Jesus quando ele desmascara os fariseus, e ele fazia isso de uma forma graciosa, poderosa, mas desmascaradora, ou seja, confrontadora, exortadora. E ele então deixava bem claro que aqueles homens, aquela prática daqueles religiosos era semelhante a um sepulcro caiado. Gente que parece estar tudo bonito, como dizia um velho ditado, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou seja, sepulcros caiados. Eles jejuavam porque eles queriam lucro. Eles jejuavam, mas não queriam estar na presença do Senhor, viver com o Senhor, amar o Senhor. O tipo de jejum que fazem não fará que suas orações passem do teto, diz Isaías. Vocês estão jejuando e a prática de vocês está levando a um relacionamento falso. Vocês não querem Deus, vocês não amam a Deus. Acham que este é o tipo de dia de jejum que eu espero. Um dia especial para demonstração de humildade. Um dia para pôr a máscara da piedade e desfilar solenemente em roupa preta por aí. Era só uma apresentação, um teatro que o povo de Israel fazia nesses dias de jejum. Por isso que Jesus fala, se você vai jejuar, não fala para ninguém. Lava o rosto. Ele está dizendo, não fica mostrando que você é piedoso. Não fica mostrando que você é bonzinho. Não fica mostrando que você está fazendo isso e aquilo, porque você, no fundo, quando faz isso, você quer aplausos. E não relação, e não intimidade com Deus. Vocês chamam isso de jejum? Separar um dia para que eu, o Eterno, tenha prazer? Este é o tipo de jejum que eu quero ver. Por favor, gente, isso é Bíblia. Olha o jejum que Deus quer que você faça. Tem muito mais do que a ver com você se limitar ou você deixar de comer algo. Passa por aí. Mas a intencionalidade, o verdadeiro motivo de jejuar está descrito aqui. Observe, guarde na mente e no coração. O jejum que eu quero, diz o Senhor, quebrem as correntes da injustiça. Eu jejuo porque eu quero ver o meu próximo sendo abençoado. Mesmo que o meu próximo seja totalmente diferente de mim, até meu inimigo pense diferente, tenha ideologias diferentes, seja de partidos diferentes, seja de religiões ou não seja um religioso, seja um ateu, quem quer que seja, que passeia pelo ambiente que eu vivo, eu quero que a justiça de Deus, que tem a ver com restauração, com amor, com salvação, com vida plena, alcance essa vida. Por isso eu jejuo. Acabem com a exploração no trabalho. O jeito que tratamos as pessoas, o jeito que tratamos as pessoas menores, embora todos somos iguais. Libertem os presos. Cancelem as dívidas. Havia uma justiça social que era ensinada em Israel e que, em parte, muitas vezes o povo de Israel vivia, mas nunca conseguiram viver plenamente. Por isso que o único que viveu plenamente toda a lei e cumpriu toda a lei e colocou em prática todo o ensino libertador da Bíblia foi Jesus Cristo. E os que vivem em Jesus Cristo e têm o Espírito de Jesus Cristo podem dia a dia viver essa vida intensa, plena e verdadeira. Então, havia aquele ano sabático, aquele ano onde as dívidas eram perdoadas, onde descansava a terra. Mas, na verdade, nunca o povo de Israel conseguiu cumprir com fidelidade esse ano de libertação, esse ano de perdão, de cancelamento de dívidas. O que espero que façam escutem, gente, repartam a comida com os famintos. Jejuar é se identificar, é identificar com os famintos, é identificar com aqueles que sofrem, é sentir às vezes, sabe aquela... Eu não sei o que é fome. Eu não sei o que é fome.
Pela misericórdia de Deus, sempre eu tive uma família e essa família proporcionou uma vida boa e eu sempre tive alimentos. Mas tem pessoas que passaram fome. Talvez alguém aqui já sentiu realmente o que é fome. Muitas vezes a minha mãe, eu chegava a falar, mãe, eu estou com fome. Daí minha mãe falava, você não está com fome, você está com apetite. Fome é uma coisa que eu não sei. E quando a gente jejua, é uma oportunidade de se identificar, a gente colocar o sapato do outro, colocar a roupa que o outro usa, experimentar um pouco da vida que o outro tem experimentado. Convidem os desabrigados para casa, gente hospitaleira. Eu jejuo para poder ser alguém que eu vou guardar comida para dividir. Eu vou abrir as portas da minha casa para juntos nós celebrarmos a Eucaristia, a Santa Ceia. Coloquem roupas nos maltrapilhos que tremem de frio. Eu jejuo para lembrar dos que são marginalizados ou estão passando por escassez, e eu posso lembrar que eu preciso compartilhar o que Deus me dá com o outro. E sejam disponíveis para a sua família. O jejum treina o nosso coração para se aquietar. Eu não sei você, mas nós somos treinados a ser gulosos. E se você, Deus quiser, você vai participar da nova série que vai acontecer no mês de fevereiro e março, os vícios da alma e o fruto do espírito. Vai ser trabalhado um pouco também sobre um dos vícios, que é a gula. E a gula tem a ver exatamente com comer sem sentir o gosto, sem mastigar, sem celebrar a Santa Ceia no momento que a gente come. Tem a ver com essa tentativa de ter segurança, de ter as coisas. Sabe esse negócio quando fala assim, tem que correr no supermercado, como vamos ficar sem fome, e o povo fica, desespera e enche a prateleira por medo. Porque a segurança não está em Deus, está na comida. O jejum treina o nosso coração para que a nossa segurança não esteja na comida, nas coisas, mas esteja em Deus. Bem, gente, façam isso e as luzes se acenderão. Jejua sim e você vai viver mais iluminado e iluminar. E sua vida será mudada na hora. Olha que promessa! Que jejum bom! Sua justiça irá pavimentar seu caminho. O Eterno de glória vai garantir sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Deus fica feliz com esse jejum. Vocês clamarão por ajuda e eu direi, aqui estou. Olha como agrada o coração do Pai. Uma vida plena, até no lugar vazio, até em lugares desertos, até em lugares sem aparente perspectiva, sem muita coisa, em ambientes até de guerra. Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados, sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena, até no lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes, vocês serão como um jardim bem regado. Olha que promessa, gente! Guarde no coração, leia de novo. Nós não temos tempo para ficar... A gente podia ficar só nesse profeta, né? Nesse texto do profeta Isaías. Uma fonte viva que nunca seca será você, meu irmão, minha irmã. Sua vida começará a brilhar na escuridão. Desculpem. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. É gente treinada, o jejum nos treina, o jejum nos treina, nos habilita a ter um coração mais misericordioso, quebrantado, altruísta, que realmente enxerga o outro, e enxerga o outro porque está enxergando o coração do Cristo. Restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam. Tornam a comunidade habitável outra vez. Se vocês tomarem cuidado com o que fazem no sábado,
Tenham sempre um dia de descanso, o dia do Senhor. É todo dia, hoje é o dia do Senhor. Mas aprenda a parar, a se aquietar, a saber quem comanda, quem é o Senhor da sua vida. E não usar um dia sagrado para cuidar de interesses pessoais. Gente que não para nunca, não consegue nunca se consagrar totalmente a Deus, o coração não se aquieta em Deus. Se tratarem o sábado como um dia de alegria, o dia santo do eterno, como uma celebração, se honrarem, recusando-se a fazer os negócios de sempre, a ganhar dinheiro, a correr aqui e ali, então estarão livres para ter prazer no eterno. Eu farei levantar voo e voar alto acima de tudo. Eu os farei festejar a herança do seu antepassado Jacó. É o eterno quem disse. Ufa, lindo, não é? Promessas para a sua vida. Um estilo de vida saudável. Um estilo de vida terapêutico. Um estilo de vida que glorifica a Deus. Pastor Marcos Vinícius, meu amigo, quer compartilhar algo desse texto lindo, maravilhoso com o povo de Deus? Grande, pastor Rômulo. Muito boa exposição, viu? Você já começou de uma maneira brilhante, mostrando para nós o que não é o jejum, né? Aleluia. Que eu acho que o Isaías 58 é um texto profético e que explica exatamente, é uma crítica, né? A um modelo mecânico, legalista, que o povo de Israel estava fazendo, um uso mecânico e legalista que o povo de Israel estava fazendo do jejum. E aí vem o Senhor, então, e desconstrói essa ideia mecânica, dizendo para o povo, né? Vocês precisam prestar atenção também no próximo. Não apenas querer chamar a minha atenção. Na minha versão, que é diferente aí da mensagem, o versículo 3 me chama muito a atenção, né? Porque é o povo dizendo assim, por que jejuamos se tu nem notas? É o povo reclamando de Deus. Por que nós jejuamos se tu, ó Deus, nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Ou seja, eles estavam usando o jejum para chamar a atenção de Deus. De fato, um dos usos do jejum é esse também, é pedir a força de Deus, é pedir o fortalecimento de Deus. Acredito que é isso que você vai trabalhar agora, né, pastor? Uhum. Mas Isaías 58 é essa crítica, né? De Deus com relação ao povo, dizendo, vocês chamam a minha atenção, mas vocês continuam a maltratar o próximo, a maltratar o pobre. Esse jejum nunca vai me agradar, esse jejum eu não aceito. E o que eu aceito é esse que você muito bem descreveu. Então, assim, maravilhoso. Esse texto nos ensina como é que a gente não deve jejuar. Mas eu creio que você tem mais para nós. Vamos em frente, pastorzão. Obrigado, pastor. Antes de iniciar a segunda parte, pastor, tem o Homero e a Silvana também estão dizendo que não estão conseguindo ouvir. Respondam aqui no chat se tem mais alguém nessa condição. Eu estou orientando essas pessoas a entrar de novo na sala, sair e entrar de novo na sala. Porque o som aqui, para mim, pelo menos, está bem normal. Tá joia. Obrigado, pastor. Bem, gente, o jejum, gostaria que você guardasse esse princípio. A ideia central do jejum é a negação voluntária de uma função normal com o propósito de intensa atividade espiritual. O jejum é um desejo profundo, assim como quando eu oro, a prática diária da oração, a prática diária da leitura bíblica, a prática de ir ao culto, a palavra de ter amigos que são amigos do Cristo, enfim, todas essas práticas espirituais que existem nos auxiliam, treinam o nosso coração a vencer essas tentações, essas malignidades, esses vícios, essa vida muitas vezes que desonra a Deus e nos treina a uma vida com Deus, a uma vida onde ficamos mais sensíveis à voz de Deus. O jejum tem esse propósito de buscar o Senhor,
Eu amo o Senhor e eu preciso do pão de cada dia, mas a minha vida precisa mesmo é do pão da vida. Muito mais do que o pãozinho, o arroz e o feijão, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo e quero intensamente buscar, e quero buscar cada dia mais e conhecer mais, não só de ouvir falar, mas que os meus olhos, que o meu coração, que o meu corpo experimente, é o Senhor Jesus. Por isso nós jejuamos. Jesus, ele trabalha o jejum como algo que nos capacita, que nos dá discernimento, que nos dá força. Quando ele ensina os discípulos a seguinte verdade: olha, tem casta de demônio, tem ações do exército maligno que só são vencidos, são derrubados com jejum e oração. Com essa postura de simplicidade, quebrantamento, com essa identificação com os que sofrem, com esse desejo pelo pão da vida, pela pessoa de Deus, mais do que o pão que é tão necessário. Mas mais necessário é o pão da vida. Gostei demais o que Franklin Ferreira, um dos teólogos reformados brasileiros, ele disse sobre o jejum. Jejum na Bíblia está ligado ao arrependimento, a um coração quebrantado, a voltar para Deus, a deixar o legalismo, a religiosidade pagã, falsa, que oprime o outro, que desonra o coração de Deus. Está ligado ao arrependimento, a voltar para o Pai, a voltar para a casa do Pai, a ser filho, filha, que celebra o amor do Pai. Jejum na Bíblia está ligado ao arrependimento e reconhecimento do estado de miséria. O jejum mostra que eu sou carente. Assim como aquele carente que não tem o que comer, eu não sou maior e melhor do que ele, eu sou igual a ele. Se não for o Cristo, a graça de Cristo, ó miserável homem que sou. E não é uma forma de barganhar com Deus. Não é. Jejum, vou conseguir tal coisa. Vou fazer um jejum de 40 dias e no final vou encontrar a mulher, o homem da minha vida. Vou jejuar 40 dias e vai acontecer que a minha esposa vai se tornar mais doce. Que o meu filho vai realmente se converter e vai largar isso e vai ser aquilo. Jejum não é barganha. Jejum não é barganha. O jejum é uma postura de arrependimento, de quebrantamento, é um desejo pelo pão da vida que é Jesus. Rapidinho, passo aqui em Mateus 7, 1 a 2, quando Jesus ensina sobre esse conceito que aquele povo, assim como lá em Isaías, eles viviam criticando uns aos outros, se achando melhores que os outros. O jejum tem essa característica de nos quebrantar. Por isso eu quero que você olhe para esse texto e entenda como que o jejum pode ser vivido na prática, e eu quero lançar uma visão talvez nova do jejum que eu aprendi com uma mulher chamada Catharine Marshall. Nós vamos conhecer um pouquinho dessa mulher daqui a pouco. Não bombardeie de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso, do descarno no próprio rosto. Você tem o cinismo de dizer: deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de você está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro. É fazer o jogo do sou mais santo que você, em vez de simplesmente viver a vida. Tire o cinismo do rosto, então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. Bem, Jesus, ele nos ensina a não ser gente que vive criticando e machucando o próximo e se achando melhor que o próximo. Mas gente quebrantada que vê e se vê no próximo, se vê na luta, até mesmo no pecado do próximo, e por isso cultiva um coração arrependido. Por todo o Sermão do Monte, Jesus claramente reprova a atitude de ver as pessoas e as situações da vida através de lentes negativas. Eu e você estamos aprendendo a olhar para as pessoas com o olhar de Jesus. Catharine Marshall,
Ela era esposa de Peter Marshall, um pastor escocês que foi para os Estados Unidos e foi muito conhecido, um homem que abençoou muito a América. Catherine Marshall era jornalista e ela fica viúva e ela escreve muito sobre vida com Deus. Enfim, foi uma mulher que abençoou muito a sua geração, muito a América. Ela nasceu em 1914 e morreu em 1983. A Catherine Marshall, ela narra um pouco da sua experiência de fazer jejum. Não de alimentos. Olha que interessante. Eu creio que você já pegou um pouco do conceito, já entendeu que quando nós deixamos de comer, isso tem a ver com identificar com o outro, de treinar o nosso coração, de buscar, de desejar Deus, de desejar ser fortalecido, de negar a si mesmo e ser fortalecido pelo Senhor. O buscar a Deus nos fortalece mais do que a comida. Então, o jejum é uma prática libertadora, quebrantadora, humilde. Por favor, volto dizendo, eu preciso jejuar o dia inteiro. Você precisa aprender, eu preciso aprender a ter um coração que se humilha, que se quebranta. Talvez você não possa jejuar o dia inteiro. Você vai passar mal. Mas você pode, às vezes, ficar sem alimento, ou ficar só com água ou uma fruta durante a manhã. A questão não é a quantidade de alimento que se consome, mas é o desejo que você tem em honrar e conhecer o coração de Deus e conseguir enxergar o próximo. O jejum nos treina a enxergar Deus. O jejum nos treina a enxergar o próximo. O jejum nos treina a nos enxergar. A proposta é essa da Catherine Marshall. Eu gostaria, nesses 20 minutos que nós temos, que você pudesse pensar comigo sobre esse jejum do espírito crítico. Vamos lá? O jejum de espírito crítico, proposto por Catherine Marshall. Primeiramente, o espírito crítico incide sobre nós mesmos e nos torna infelizes. Perdemos a perspectiva e o humor. Você facilmente já notou, na sua vida e na vida de muitos, que gente que só tem a postura de ver, de enxergar o erro, de enxergar o problema, mas sem dar a solução, de enxergar sempre a feiura do ambiente ou da situação, essa pessoa, além de fazer que a vida dos outros fique mais pesada, ela se oprime, ela é infeliz. Gente bem-humorada, C.S. Lewis trabalhava isso, que algo que o diabo odeia é gente bem-humorada. Gente que tem bom humor é gente que tem perspectiva. Gente alegre, gente que consegue, às vezes, numa situação daquela que todo mundo está triste e chorando, e essa pessoa, então, consegue aprender algo de bom. Como a pequena Malu, que no início eu disse, pai, ela disse para o pai dela, menininha de 5 anos, pai, o que Jesus quer nos ensinar? Gente que olha para o caos e não foca no caos, mas foca no que nós podemos ser e aprender no caos. Gente que consegue olhar para um jardim e não só ver o joio, e não só ver o mato, não ver aquela sujeira, mas ver a beleza, o cheiro, até mesmo sentir o cheiro das flores. Vamos continuar. O jejum de espírito crítico bloqueia os pensamentos positivos e criativos que Deus anseia nos dar. Gente crítica, gente que só aponta o dedo, gente que só vê feiura do outro, gente que não celebra a criação, que não olhou para essa manhã e louvou a Deus pela criação, que não curte o canto dos pássaros, que não curte o choro do neném, que não curte o sorriso de uma pessoa que já sofreu, está com seus 90 anos, mas continua sorrindo e sonhando. Gente que não celebra a vida. Não sabe o que é viver. O espírito crítico bloqueia os pensamentos positivos e criativos. E a vida vai minguando, murchando. O jejum de espírito criativo, esse espírito crítico impede os bons relacionamentos entre as pessoas. Ninguém suporta. A pessoa crítica, ela é chata. Ninguém tem prazer em ouvi-la, estar com ela.
Ela não sorri com facilidade. Não estou dizendo para ser um bobão que está sempre sorrindo e sorri aqui e ali. Não, mas gente que tem um semblante leve. Porque o coração está leve. Muitas vezes produz críticas em represália. Sempre afronta. Você e eu precisamos aprender a fazer um jejum de espírito crítico. De pão, de água que seja, de comida, de ficar uma manhã sem café, se você pode, consegue o dia todo, e naquele momento que você iria almoçar, você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai se alimentar da palavra de Deus, você vai pegar a sua comida do dia e levar para alguém que precisa, você vai pegar o dinheiro da semana do supermercado, da mercearia, e vai dar para alguém que precisa. Isso é jejum. O espírito crítico, meu irmão, minha irmã, bloqueia a obra do espírito de amor, da boa vontade, da misericórdia de Deus. Assim eram os fariseus de Jesus, bloqueavam, impediam as pessoas de chegarem a Deus, de conhecer o Deus que é Pai, que é amor. O jejum de espírito crítico, sempre que vemos algo realmente errado no comportamento de outra pessoa, em vez de criticá-la diretamente, ou pior ainda, de reclamar dela pelas costas, devemos pedir ao Espírito de Deus que faça a necessária correção. Usamos até um pedido de oração para fazer fofoca. Não amamos o outro, porque quando nós amamos o outro, nós ajoelhamos e diante de Deus, nós apresentamos a situação e não jogamos mais lenha na fogueira. Bem, a Catarina Marshall vai compartilhar algo, mas antes eu quero abrir mais uma vez. Pastor Marcos quer dar para nós uma palavra sobre esses conceitos levantados, sobre essa questão do espírito crítico. Pastor Romulo, de fato, eu nunca tinha ouvido, não conheço essa irmã, Catarina Marshall, e para mim foi novidade, viu, esse jejum de espírito crítico, e faz todo sentido, né? Nós somos, por natureza, muito críticos, muito acusadores, e a gente precisa prestar atenção nisso, e um jejum disso é muito bem-vindo, mas a sua fala também me abre a possibilidade, ou as possibilidades, né, de vários tipos de jejum. O jejum na Bíblia, ele normalmente era jejum de pão, jejum de água, jejum de alimentos, né? Por um período de tempo definido, né? Não chegar à exaustão. Jejuns de 40 dias, jejum de mais de 20 dias, são uma exceção na própria Bíblia Sagrada. A gente não encontra esses exemplos aos montes, né? Não é comum, não é regular. Mas, assim, por exemplo, fazer jejum de café, fazer jejum de Netflix, né? De coisas que a gente acha que controlam o nosso coração. É a gente abrir mão disso. E sabe uma coisa que me ocorreu também, enquanto você falava? É interessante a gente observar na vida cristã, especialmente, né, especialmente depois do Senhor Jesus. A herança judaica é muito grande também, em termos de simbolismo, mas eu me refiro aqui agora a partir de Jesus, né? A importância do símbolo, como o símbolo é importante nessa cosmovisão, na maneira de enxergar a vida. Então, eu pensava aqui, por exemplo, a água é o símbolo do batismo. O vinho e o pão é o símbolo da ceia do Senhor. No jejum, você tem a abstinência de algo concreto para alcançar algo espiritual, invisível, mas tão real quanto um pedaço de pão, quanto um copo d'água. Então, como na cosmovisão cristã, bíblica, do Evangelho, toda hora nós somos chamados, né, para esse mundo concreto. Então, o jejum trabalha com isso também. Pode parecer bobagem jejuar. Pode parecer sem sentido você jejuar, por exemplo, de alimentos durante um período de tempo. Mas é uma mensagem que nós damos ao nosso próprio corpo, lembrando ao nosso corpo e à nossa alma que nós precisamos do alimento, por exemplo, que vem do alto. Nós estamos deixando aquele determinado comportamento para realmente causar um abalo no nosso coração, na nossa alma,
né? Para aquilo realmente mexer com o nosso coração, com o nosso interior. Mas o que, na verdade, nós estamos dizendo é, ó minha alma, o que você precisa está só em Deus. Aleluia. É só em Deus. Só Ele é o meu sustento, só Ele é o nosso sustento. Eu creio que esse é o cerne, né, pastor? Amém. Do jejum bíblico. Por isso que fica bonito, por isso que é uma disciplina que a gente poderia aqui dar inúmeros exemplos, né, de jejum, Uhum. mas a gente tem que trazer alguns também para dizer que é assim, é algo concreto, a gente tem que partir de algo concreto, de algo da vida da gente, se abster daquilo por um tempo. Para quê? Para se dedicar à oração e à palavra. É uma busca, o jejum é um meio de busca ao Senhor. Então, isso é maravilhoso, é um meio de espiritualidade, de crescimento espiritual maravilhoso e pouco usado, né, pastor? Nos Verdade. dias de hoje. Muito pouco usado. A Verdade. gente tem aí os profissionais não sei se eu posso falar assim, né, de educação física, esse povo da fisiologia, esse povo que está aí na onda dos emagrecimentos contemporâneos, métodos de emagrecimento contemporâneo, já inventaram aí o tal do jejum intermitente, né? Uhum. Você fica aí 18, 20, às vezes 24 horas sem comer, diz que isso ajuda no regime. Deve ajudar, talvez ajude mesmo. Nunca testei. Mas, veja, jejum não é regime. Jejum não é nessa vibe, né? O jejum, o objetivo do jejum físico, concreto, real, é você buscar em Deus, e somente em Deus, um alimento, uma bênção, né? Uma graça, uma provisão espiritual. Espiritual. Por isso que Daniel jejuou, por isso Esther jejuou, por isso os discípulos, depois da morte do Senhor Jesus, jejuaram. Porque antes eles não jejuavam, né, pastor? Verdade. Tava com Cristo e não precisava. Exato. Foram até criticados por isso, por alguns fariseus. Porque os fariseus tinham essa prática comum. 2, 3 vezes por semana eles jejuavam. Aí olharam para os discípulos de Jesus e perceberam que eles iam para lá e para cá, né, com o Senhor Jesus, e não tinham essa disciplina do jejum. Mas o próprio Senhor Jesus disse, um dia, hoje eles estão com o noivo, usou uma metáfora, né? Hoje a noiva, ou seja, a igreja, ou seja, os discípulos estão com o noivo, que sou eu. Mas quando o noivo se ausentar, ou seja, morrer, ressuscitar e for para o céu, aí sim, então jejuarão. Então, assim, há promessas preciosas para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus que jejua. E que a igreja está perdendo, pastor. Nós estamos perdendo esse privilégio. A gente quer tanto crescer espiritualmente, a gente quer estar mais perto de Cristo o tempo todo, só que a gente está negligenciando o uso adequado do jejum. Existe um uso adequado do jejum. Você não precisa jejuar 40 dias, 21 dias, uma semana. Não é o número que vai impressionar o coração de Deus. É aqui, é a atitude, é o coração. Isaías 58 deixou isso muito claro. Vocês fazem o exterior, mas o interior de vocês é pobre. Então, assim, eu creio que a gente precisa sair daqui hoje com essa disposição, pastor. Amém. De jejuar. Uma vez por semana, a gente buscar tirar um tempo para a gente. Só que, assim, o jejum, não sei, pastor, se eu vou atrapalhar muito sua aula, se eu der um exemplo do que eu uso de jejum. Uhum. Posso comentar ou deixo mais para o fim? Por favor, pode comentar, amigão. Pode. A minha maneira de jejuar, eu jejuo durante, no máximo 2 vezes por semana, mas o meu tradicional é de 1 vez por semana. Eu separo um dia na minha agenda em que eu vou estar, entre aspas, mais focado na leitura da palavra, na oração, onde eu possa dedicar um tempo para isso. Tá certo? Então, no meu caso aqui, eu separo um dia da semana para fazer isso. Então, cada um escolhe aí um dia em que você esteja livre daquela rotina insana do trabalho, né? Você separa esse tempo. Por quê? Porque jejum sem oração e leitura da palavra é regime. É jejum intermitente aí da cultura. Entende? Não é isso. Não é você se abster de comida e de líquido por um determinado tempo. Não é. É mais do que isso. É um tempo para você se dedicar à oração e à palavra. E isso traz, pastor,
irmãos, um resultado exponencial no nosso relacionamento com Cristo. Já provei disso várias vezes, né? Preciso voltar, preciso retomar essa atitude regular, porque é uma bênção para a nossa vida. Que Deus nos Amém. abençoe e nos ajude. Amém, pastor. Obrigado. Que bênção. O jejum, foi muito legal fazer essa relação com essa prática hoje do jejum intermitente, igual a meditação, né? A meditação também existe hoje, já tem um tempo, né? Uma moda, né? Sobre meditação. E, na verdade, a meditação, assim como o jejum, são conceitos e princípios bíblicos. Não foi, isso não nasceu no mundo, nas religiões budistas, não, nasceu na Bíblia. A Bíblia nos ensina a meditar, como vocês já tiveram aula sobre meditação, sobre essa relação íntima com Deus, de parar para ouvir Deus e ser tomado, não se esvaziar, mas de encher com a presença e a palavra de Deus. E o jejum, ele nos prepara, ele é tão prático que o jejum nos prepara para nós comermos com alegria e gratidão. Para a gente, quando sentar na mesa, a gente sentar na mesma perspectiva da Santa Ceia, da Eucaristia. O jejum nos prepara para que a gente coma com alegria e gratidão. Mas vamos lá, gente. Vamos tentar concluir aqui o nosso estudo. A Catharine Marshall, que é um exemplo que eu peguei sobre essa questão de nós fazermos o jejum do espírito crítico, um dos tipos de jejum, né? Que tem o conceito é esse conceito de quebrantamento, de identificação com Deus, com o próximo. Catharine Marshall, ela aprendeu quanto era dependente das críticas para sentir-se uma pessoa completa e percebeu que seus conceitos críticos eram inúteis quanto a causar mudanças positivas nas pessoas e nas coisas. A gente quer tanto mudar o outro, mudar situações, e a gente se torna crítico, sempre querendo mudar, e nada muda, muitas vezes piora. O jejum de espírito crítico é algo muito gracioso e poderoso na prática. Ela descobriu que o que estava controlando isso, ela descobriu o que estava controlando, e isso a libertou para tomar um novo rumo, uma direção livre do espírito crítico. Ela estava controlada, dominada por essa postura. O mesmo ocorrerá com você e comigo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar com a Catharine? Ela orou assim. Vamos orar junto? Senhor, eu me arrependo do pecado de julgar. Estou profundamente entristecida por ter cometido tão continuamente essa grosseira ofensa contra o Senhor e contra mim. Reivindico tua promessa de perdão e desejo um novo começo. Amém? Bem, gente, o jejum revela o que nos controla. Catharine Marshall entendeu que o espírito crítico a controlava. O jejum vai te auxiliar a ser mais alegre e grato em todos os aspectos da vida. Vai preparar o seu coração para ouvir Deus. Vai fortalecer para você fazer a vontade de Deus. Mas também vai revelar o que realmente controla você, ou quem controla você. No jejum encobrimos com a comida e com outras coisas boas o que está dentro de nós. Mas quando temos a experiência do jejuar, isso vem à tona. É o momento de realmente, quando fica a barriga vazia, você olhar para dentro e ver o que realmente continua lá. E que precisa sair. Não pode continuar lá. Bem, algumas dicas para mim e para você. Disponha-se a fazer um jejum de críticas por um dia. Vamos fazer? Quem topa começar hoje já, agora a gente já vai orar e falar, Senhor, hoje eu não vou fazer nenhuma crítica, não vou julgar ninguém. Segunda dica, ore a respeito de alguma característica singular de sua personalidade, da qual você gostaria de jejuar. No caso dela, do espírito crítico, talvez seja a procrastinação, talvez seja aquela tristeza que não tem a ver com situações, mas tem a ver com um coração que está se apagando.
Talvez você precise jejuar pensando em alguma parte da sua vida que precisa algo que você faz constantemente, que você está tendo discernimento que isso não traz saúde física, espiritual, mental, emocional para você. Algo que desonra a Deus. Disponha a fazer um jejum de críticas por um dia. Ore a respeito de alguma característica singular da sua personalidade, da qual você gostaria de jejuar. Eu deixo para vocês essas duas dicas. E gostaria que a gente orasse agora, e se Deus tocar no seu coração, a gente iniciasse agora esse jejum. Amém, gente? Antes de orar, deixa só eu novamente falar para vocês que no próximo domingo inicia os estudos bíblicos sobre o Evangelho de Paulo na nossa escola discipuladora. Vamos aprender, vamos ficar firmes juntos. E é isso, gente. Vamos orar e a gente para um pouquinho. São 10h23. Se tiver alguma pergunta, algo que não soou bem, a gente conversa mais um pouquinho. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse tempo precioso, por lermos a Escritura Sagrada e refletirmos nela. Senhor, nos ensina a viver com o Senhor e sermos mais sensíveis, mais quebrantados, mas nos dê essas habilidades comportamentais e nos ensina a jejuar, Pai. A jejuar, Pai amado, da forma que o Senhor quer e que agrada o Senhor e que abençoa o próximo. Jejuar desejando mais de Ti e desejando nos doar mais a Ti e doar mais ao outro. E, Senhor, esse espírito crítico foi um exemplo, e se algum aqui precisa fazer esse jejum, nos ajude a fazer. Ou outro jejum de qualquer outra conduta, outro vício, outro jeito de ser que não tem honrado o Teu santo nome. Nos ensina a jejuar de verdade. Nos ensina a orar de verdade. Nos ensina a ler a Bíblia de verdade. Nos ensina a viver de verdade. Abençoe meus irmãos e irmãs. Abençoe a nossa igreja. Fortalece a nossa igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu parar aqui a nossa gravação. Deus abençoe.